A importância do exercício físico. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Valkyrie do canal Top do Além. E no vídeo de hoje eu quero relatar para vocês a minha experiência com exercício físico, com academia, com caminhada, com ciclismo, com natação. Mas o exercício físico em si é como eu descobri a importância disso na nossa vida. Na minha opinião de hoje, eu acho que o exercício físico, você manter uma alimentação regrada, você tomar cuidado com o que você come, é algo tão importante quanto respirar. Você ter o seu corpo, a sua mente saudável é uma das coisas que você tem que querer e desejar por toda a sua vida. Aquelas pessoas que se entregam a alimentos industrializados, aquelas pessoas que comem mal, dormem mal, são sedentárias, elas são pessoas que ainda não descobriram o benefício de uma vida saudável e boa, e ser forte, e você ser saudável e você buscar melhorar. Eu desde pequeno, quando eu era criança, eu era gordinho, bem gordinho, sofria muito bullying na escola, e tudo mais, e aprendi a ignorar isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar um pouco, da minha infância pra vocês e como eu lidei com o bullying e alguns problemas. Mas, assim, desde sempre eu fui muito gordinho, desde a minha infância toda, por causa que eu era relaxado, eu era sedentário e eu gostava de jogar. Então, como a minha vontade era de jogar, e eu comia o que tinha em casa, então, tipo, se tinha pão eu comia, se tinha bolacha eu comia, se tinha Nescau eu tomava, o que tinha eu comia, tomava e não tava nem aí pra o que era, sabe? Então, eu só comia e tomava o que eu queria, fazia o que eu quisesse e não tinha muita restrição alimentar. E isso me acarretou numa adolescência ali conturbada. Então, tipo, na minha época de escola eu era retraído, recluso, né? Eu não sabia me comunicar com as pessoas, não sabia conversar, porque eu tinha muita vergonha, porque eu sofria muito bullying, porque eu era muito oprimido, enfim. Isso atrasou muito no meu desenvolvimento pessoal. Atrasou muito em como conversar com as pessoas, como ser sociável. Então, assim, o mau hábito alimentar já me privou de uma parte muito importante da minha vida, que era a minha adolescência. Eu me isolava no quarto, eu não queria sair com os poucos amigos que eu tinha, eu não queria fazer nada porque eu tinha vergonha de ser em público por conta do meu corpo. Eu lembro de eu ser o menino do moletom, aquele menino que pode estar 80, 100, 90 graus, ele tá ali com um moletom. Eu usava moletom pra ir pra escola porque eu tinha vergonha do meu corpo, mas eu não buscava mudar. Por muito tempo foi assim, até um momento que eu tive uma depressão bem forte e desanimei muito de fazer qualquer coisa, mas eu ainda não fazia exercício físico. Mas eu parei de comer. Então eu não comia nada, ficava vários dias sem comer nada. Sempre que eu sentia fome, eu tomava água, muita água, e isso acarretou em um emagrecimento não saudável. Então eu fui de muitos quilos para bem magro. Se eu não me engano, eu fui. Na época eu era bem baixinho, então eu era baixinho. Hoje em dia eu tenho 1,80, eu tive que ter 1,50 m. Eu era uma criança baixinha, e aí eu era gordinho e eu cresci. O que me ajudou também a emagrecer foi que eu cresci e eu parei de comer. Então eu cheguei a pesar 70 quilos ali, mais ou menos. Só que eu também ensinei uma massa muscular, né? Como o meu emagrecimento foi simplesmente não comendo nada, eu simplesmente derreti tanto gordura quanto massa muscular, então era pele e osso. E aquilo ali ainda me dava uma boa insegurança, porque mesmo eu sendo magro, entre aspas, eu não tinha coragem de tirar a camisa por conta daquela excesso de pele, aquela flacidez, eu tinha ginecomastia. Então, assim, eu não praticava exercícios, eu era sedentário ainda por muito tempo. Até que depois eu tive um rebote novamente, porque a gente tem um rebote. E depois desse rebote, eu já era mais velho, então eu comecei a pesar 126 quilos. E eu trabalhava numa distribuidora de bebidas, então o meu trabalho era ficar o dia inteiro sentado ali, atendendo a um ou outro cliente, porque a distribuidora era bem pequena, foi pouquíssimo movimento, era um dos meus primeiros empregos. Eu era numa loja mega pouca movimentada. E nesse quesito eu engordei muito. Até que eu comecei a trabalhar é, numa fábrica de chocolate, nome Mondelez. Ela é aqui de Curitiba, é conhecida também popularmente como Kraft, é uma fábrica de chocolate. Então, eu sou de valsa, quem fabrica são eles, Lacta é deles, né? Então, foi lá que eu comecei a trabalhar e no meu primeiro dia de trabalho, eu, nos primeiros 1 hora de trabalho, eu tinha que ficar de pé e vinha numa máquina, numa esteira,
embalagens que se grudavam, que se rasgavam no meio ali. A minha missão era abrir aquela embalagem, tirar o chocolate e jogar num caixote, né, que a gente chama de monobloco, e ali levar de volta para derreter novamente e fazer uma barra nova, né? E aí, nessa primeira uma hora, minhas costas começam a doer infernalmente. Porque eu não tinha costume de ficar de pé. Eu ficava deitado ou sentado. Então, só de eu ficar de pé por mais de uma hora, eu tive que ir na enfermaria porque eu não aguentava de dor nas costas. E ali eu parei e refleti, pensei, cara, isso é uma humilhação pra mim, né, cara? Como é que uma pessoa não consegue ficar de pé? E ali começou o meu processo de desenvolvimento, né? Onde eu pensei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu consigo mudar, eu consigo ser melhor que isso. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma dieta ainda errada, mas eu comecei a restringir um pouco a minha alimentação. Lá naquela empresa me ajudou muito porque lá eles tinham um refeitório que você podia comer à vontade. Na hora do almoço, você tinha uma hora de almoço e você tinha um buffet. Então eu comecei montando um prato de arroz e frango, comecei a pesquisar na internet, né, formas de comer melhor, do que eu podia comer, bater metas calóricas. Então, muita da minha comida vinha do meu almoço no escritório. No escritório não, né, no buffet. E aí então eu ia lá, eu montava uns pratos muito grandes de arroz e frango, porque eu queria comer só uma vez ao dia. E aquilo lá me ajudou muito. Então eu comecei a comer, comecei a emagrecer, e por conta do trabalho braçal, às vezes eu carregava caixa, eu comecei a emagrecer. E aquilo eu comecei a me sentir muito bem, porque eu fui no início eu era um contrato de 6 meses. E em 6 meses, eu de 126 quilos, eu fui pra 70, 73. E eu parei e falei, caraca, isso tá muito bom, mano. Só que depois eu saí e eu fui com muito medo de voltar a engordar. Eu sabia o quão aquilo era prejudicial pra mim. Então eu comecei a fazer academia. Mais ou menos um ano eu tô fazendo academia, eu ainda não tô lá aquelas coisas. Eu já tenho um pouquinho de massa muscular, mas eu ainda tenho um BF muito alto. Mas ainda assim me ajudou muito. Depois que eu comecei a primeira semana foi infernal. Doía tudo no primeiro treino. Tudo machucava, era horrível. E aí depois eu comecei a fazer um mês. E aí eu via que o meu ombro tava um pouquinho maior. Aí eu comecei 2 meses. Eu vi que eu comecei a ter bíceps. Eu literalmente não tinha bíceps algum. Eu não tinha braço. O meu braço era dessa finura assim, fazendo força. Eu falei, caralho, eu tenho um bíceps. Minha postura começou a melhorar. Comecei a ter pernas maiores, assim, mais forte. Eu comecei a me sentir estruturalmente, assim, mais encaixado, mais bonito. E aquilo melhorou muito a minha autoestima. Melhorando a minha autoestima, eu comecei a querer sair mais, eu me sentia muito menos deslocado em ambiente social, eu conseguia conversar mais, eu conseguia me sentir melhor. Em relacionamentos, eu conseguia não aceitar qualquer coisa, sabe? Não aceitava humilhação, eu não aceitava ser maltratado pelas outras pessoas sem motivo algum. Eu comecei a me valorizar cada vez mais. Isso cada vez mais foi melhorando a minha saúde, tanto mental como física. E eu fui buscar melhorias em todos os âmbitos da minha vida. A partir do momento que eu comecei a melhorar a minha saúde física, ou seja, eu comecei a ir para academia, comecei a malhar, comecei a ver resultado, eu comecei a fazer dietas melhores, eu comecei a comer melhor, eu comecei também a cuidar da minha saúde mental, então eu comecei a fazer um psicólogo, comecei a estudar, comecei a querer fazer projetos novos. Eu cansei de ficar na minha zona de conforto ali, trabalhando, então eu comecei a querer desenvolver mais a minha mente, desenvolver mais a minha mente e o meu corpo. Eu comecei a parar de querer desperdiçar meu tempo, sabe? Eu comecei a querer evoluir cada vez mais. Então, essa eu acho que é a grande importância do exercício físico da academia. Eu acho que isso teria que estar ali, você tinha que dar prioridade nisso, muito mais do que o seu trabalho, muito mais do que o seu sono, muito mais do que comer, do que beber água, você tinha que focar na sua saúde física. Porque a partir do momento que você cuida da sua saúde física, o resto da sua vida melhora muito. Literalmente você quer buscar o melhor de tudo. Porque você olha assim o seu corpo, você se sente bem, você se sente feliz, você busca sempre o melhor de tudo. Então você não aceita qualquer coisa, você não aceita ficar estagnado, você quer sempre evoluir mais. Do mesmo jeito que o seu corpo evolui, você quer também evoluir mentalmente. E você se sente mais feliz, você economiza mais dinheiro, porque você não desconta as suas inseguranças na comida, as suas tristezas na comida. As pessoas começam a te ver com outros olhos. Cara, era bizarro a maneira que eu sou tratado hoje em dia, pelo simples fato de eu não ser mais o gordinho, sabe? Das pessoas olharem pra mim
em me encararem, sabe? Sabe que as pessoas desviaram o olhar porque não queriam te encarar, ou porque não tinham um nojo de encostar em você. Se você chegasse assim no ombro da pessoa pra pedir uma informação na rua, ah, opa, tudo bem? As pessoas sentiam nojo, te olhavam, não te olhavam nos olhos. Então, assim, realmente, cara, você evoluir o seu corpo, você evoluir, você buscar saúde física, ele melhora todos os âmbitos da sua vida. Você evolui em todos os âmbitos da sua vida. Você nunca vai aceitar, né, nada. Você nunca vai aceitar nada que seja menor do que você. Nada que seja pior do que você, porque você sabe o quanto que você se dá valor. Você se valoriza cada vez mais, você se ama cada vez mais. E você só vai atrair aquilo que você joga pro universo, digamos assim. Digamos que você malha, você faz academia e você se cuida, você presta atenção no que você come, você presta atenção no que você bebe muita água para se manter hidratado, você dorme bem, tem uma boa qualidade de sono. Você não vai aceitar um trabalho que acaba com o seu mental, né? Você não vai aceitar alguém, um chefe ou um colega de trabalho te dando de dedo e tentando te humilhar. Você não vai aceitar um relacionamento tóxico. Você não aceita nada disso, você vira uma pessoa sã, começa a ter controle sobre a sua vida. Você não deixa os outros apontar o dedo e falar o que eles querem que você faça, porque você não se sente mais inferior a ninguém. Você, na verdade, às vezes você se sente até melhor. Então você não se humilha. Então, assim, se você puder, treine, faça academia, faça calistenia, se movimente, alimente o seu corpo com isso. Porque isso é da nossa natureza. Querer ficar cada vez mais forte e evoluir cada vez mais. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, poder deixar um like, se inscrever nesse canal vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo.